Agendamento para a emissão de carteira de identidade nos Correios deve ser feito pelo site do ITEP. Obra da transposição do Rio São Francisco recebe primeira licença de operação. A expectativa dos estudantes para as provas do Enem nos dias 4 e 11 de novembro. Esses são alguns dos destaques do Câmara Repórter desta quarta-feira, dia 24 de outubro. Olá, tudo bem? A Agência dos Correios da Ribeira está emitindo a segunda e terceira vias da carteira de identidade. E os agendamentos são feitos exclusivamente pelo site do ITEP. O termo de cooperação entre os dois órgãos é destinado à emissão de RGs, mas somente para a segunda via em diante. A parceria é pioneira no Brasil e está funcionando, por enquanto, apenas na Agência dos Correios da Ribeira. A gente conversou com o governo do estado do Rio Grande do Norte, que mostrou que havia uma demanda reprimida em inúmeros órgãos, para atendimento à população, e que era muito interessante que a gente pudesse democratizar, universalizar esse acesso. E a gente começa com o ITEP, fazendo essa ação pioneira no Brasil, não existe nada parecido no nosso território nacional. O ITEP ele fica responsável por encaminhar para a gente algumas situações, alguns cidadãos, para que eles possam fazer aqui. A parceria entre o ITEP e os Correios está em fase de testes. A duração será de 60 dias, mas a previsão é que em março de 2019, as principais agências dos Correios no estado já possam emitir a carteira de identidade. O período de 2 meses de testes servirá para os funcionários dos Correios se adaptarem ao sistema, analisar o ritmo de atendimento, além de calcular o número de emissões e demanda. A gente acredita que até março de 2019 a gente já esteja atuando em toda a região metropolitana e nas principais cidades polos do Rio Grande do Norte, como Mossoró, Açu, Pau dos Ferros, Caicó, entre outros. E na sequência, no menor tempo possível, a gente espera expandir para os outros municípios. Isso, claro, vai dependendo também da demanda do governo do estado, que é quem vai apontar onde é interessante ter o serviço. A iniciativa tenta diminuir a demanda reprimida de emissão de carteiras de identidade no estado. Por mês, cerca de 20 mil identidades são expedidas pelo ITEP. Apesar disso, muitas pessoas esperam semanas para ter o RG. É o caso do senhor Ademir, que estava precisando há muito tempo de um novo documento. A minha já está velha já, desde 2007, só vale parece que até 10 anos, Então desde 2007 já passou o vencimento. E outra que o banco, desde o ano passado, que o banco pediu. Que só podia coisar a senha se fosse a identidade nova, porque essa aí já estava vencida já. Para retirar o RG na Agência dos Correios, é necessário levar um encaminhamento do ITEP, além da documentação normal, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência. A foto é tirada na hora. Nos dias 4 e 11 de novembro serão aplicadas as provas do Enem. Na reta final da preparação dos estudantes, o momento é de revisar tudo o que já foi visto ao longo do ano. As dicas dos professores são preciosas na reta final para os estudantes que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A primeira prova ocorre em pouco mais de uma semana e a recomendação é não sobrecarregar a mente. Para este professor, é preciso principalmente equilíbrio emocional, físico e até espiritual nesta última fase, onde os alunos costumam ficar mais tensos. A fase é de revisão das disciplinas. Fora o tempo nas aulas, apenas outras 5 de estudo. Se ele vem em uma rotina de estudo muito intensa, ele procurar reduzir um pouco mais, até para não sobrecarregar muito a parte psicológica, de forma que ele fique com um turno livre, para que ele possa fazer uma atividade física, para que ele possa fazer um lazer, exatamente para não sobrecarregar muito a mente dele. A orientação é seguida pela estudante Luana Magalhães. Em seu terceiro Enem, ela divide o tempo entre os estudos, focados nas áreas mais específicas e atividades esportivas. Para isso, eu venho colocando no meu dia a dia o jiu-jitsu muito forte, que me ajuda a canalizar toda essa atenção que a gente recebe até no ambiente mesmo de sala de aula, sabe? Com as outras pessoas e principalmente nessa véspera de prova, que está todo mundo muito tenso, muito preocupado com o que vai vir, né?
O nervosismo e a chamada ansiedade de véspera podem atrapalhar na hora da prova, mesmo aquelas que prestam o exame pela segunda vez. A confiança no que foi aprendido até agora é o que conforta. Eu revi todos os meus erros e treinei muito durante o ano inteiro, então estou apostando muito em mim, não só eu, mas toda a minha família está me dando muito apoio, entendeu? Então eu estou muito segura esse ano, com certeza. Tenho certeza que eu me preparei da melhor forma possível, com os professores adequados, com os professores que antes eu não tive. Hoje minha rotina mudou um pouco dos anos anteriores, e isso é importante, né? Porque são tentativas e já que aquela rotina não estava dando certo, eu tentei mudar e eu creio que agora vai dar certo. Outra dica importante vai para os pais. É deixar o filho um pouco mais relaxado, sem um ambiente de muita cobrança, porque às vezes ele vai para a prova com uma obrigação de passar. E muitas vezes os pais cobram isso, né? Você só estuda, você tem que passar. E essa cobrança acaba prejudicando na hora de fazer a prova, né? Então, ele ter esse apoio dos pais, isso gera uma confiança muito grande para que ele possa fazer uma boa prova. A CAERN alerta para o baixo nível dos reservatórios potiguares. 7 cidades estão em colapso no abastecimento de água. É isso, a orientação foi feita porque as chuvas que aconteceram no inverno deste ano foram insuficientes para encher os reservatórios de água aqui do estado. E a perspectiva para o inverno de 2019 não é nada boa. Isso por conta do fenômeno El Niño. Bom, as 3 regiões mais afetadas pela crise hídrica são as regiões Oeste, Alto Oeste e a região do Seridó. Na região oeste, os municípios de Triunfo Potiguar, Campo Grande, Janduís, Messias Targino, Patu e Paraú estão sendo atendidos pela adutora Médio Oeste, no sistema de rodízio. Na região Alto Oeste, em Pau dos Ferros, a barragem terá água suficiente por apenas mais 4 meses de abastecimento. Além disso, 6 cidades estão recebendo água por meio de carro-pipa. Já no Seridó, em Caicó, o Itãs está apenas com 5,27% de capacidade. Por isso, a captação de água está sendo realizada no rio Piranhas-Açu. A cidade de Cruzeta está em colapso e os municípios de Ouro Branco e São José do Seridó estão com abastecimento parcial. É isso, então fica a dica para a população evitar o gasto desnecessário, utilizar essa água de maneira mais racional. Segue de volta para o estúdio. Após avaliações de programas ambientais, a obra da transposição do Rio São Francisco recebeu a primeira licença de operação. Simone Silva. Após 8 anos de atraso em seu cronograma original, foi emitida a licença de operação para o primeiro e menor eixo de transposição do São Francisco, o eixo leste. O sistema de entrega de água da região Nordeste foi oficialmente autorizado pelo IBAMA, após uma série de análises de programas ambientais. Esta licença de operação contempla um eixo que começa na barragem de Itaparica, no município de Floresta, Pernambuco, e segue por 217 quilômetros no interior de Pernambuco e da Paraíba. Até agora, a transposição do São Francisco consumiu 8,2 bilhões de reais. O Rio Grande do Norte integra o eixo norte, juntamente com a Paraíba e o Ceará, quando serão contempladas 7,1 bilhões de pessoas em 233 municípios. Simone Silva para o Câmara Repórter. Na sessão ordinária desta quarta-feira da Câmara Municipal, os vereadores deram prosseguimento à apreciação de vetos do Executivo a projetos de lei. Os vereadores derrubaram o veto do Executivo à emenda do vereador Sueldo Medeiros, que institui a realização do evento tecnológico Campus Party no calendário do município de Natal. A emenda foi alterada na Comissão de Justiça antes de ir à votação na sessão ordinária. Com a mudança, os vereadores derrubaram o veto do Executivo. Essa emenda específica, quando eu analisei, que é a emenda do Campus Party, quando eu analisei, eu observei que ela não estava dentro do PPA que foi apresentado, do plano plurianual, o que geraria uma ilegalidade e, portanto, o veto teria suas razões legais para ser mantido. No entanto, o vereador autor da emenda, o vereador Sueldo Medeiros, me procurou e me mostrou que o ano passado ele incluiu, né, esta ação e este programa no PPA, no plano plurianual, o que tornou, com esta informação, tornou a emenda acobertada pela legalidade. Por isso que eu fiz a retificação
para que pudesse cumprir o trâmite legal, que é o meu dever enquanto membro da Comissão de Justiça. A nossa emenda, ela visa incrementar dentro do programa de Natal Cidade Inteligente e Humana um fortalecimento de Natal como uma cidade realmente inteligente e humana. E a gente conseguiu manter a emenda, ou seja, derrubando o veto do Executivo Municipal. Outro veto do Executivo Municipal rejeitado pelos parlamentares da Casa foi a matéria da vereadora Eudiane Macedo, que dispõe sobre a criação de uma unidade básica de saúde no conjunto Cidade Praia. A unidade de saúde que funciona no conjunto Cidade Praia é realizada numa casa alugada. E o nosso mandato, por entender a carência daquela localidade, já que não tem calçamento, não tem uma escola, não tem nada, pelo menos uma unidade de saúde, um prédio próprio ali naquela localidade do conjunto Cidade Praia. Mas graças a Deus os vereadores entenderam a necessidade e derrubaram o veto do prefeito. O Instituto Metrópole Digital abriu processo seletivo para os cursos de formação técnica em tecnologia da informação, com ingresso em 2019 para aulas semipresenciais. As inscrições seguem até a próxima segunda-feira, dia 29. Ao todo, serão 720 vagas distribuídas nos polos de Natal, Mossoró, Caicó, Angicos e Pau dos Ferros. Do número total de vagas, 70% delas serão reservadas a alunos que estudaram inteiramente o ensino fundamental em escola pública. Deste valor, metade será reservada para candidatos com renda per capita familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio. As inscrições serão somente pela internet, no site da Comperv, no valor de R$ 30. Antônio Neto, para o Câmara Repórter. Escolas de Natal estão recebendo palestras de orientação sobre a fissura lábio-palatina na Semana Estadual de Conscientização. Por aqui, a animação é garantida. Tudo isso em busca de conhecimento. Hoje, a criançada vai aprender a lidar com as diferenças. É uma forma de trazer informação para aqueles que são, de certa forma, segregados de muitas coisas. Às vezes ele tem um parente que tem um problema e aí desconhece o que fazer. Então, através de um teatro, de uma forma mais lúdica, informando os alunos, a informação também vai chegar nas casas. Em comemoração à Semana Estadual de Conscientização, a Escola Almerinda Bezerra recebeu profissionais da APAFIS, Associação de Pais e Amigos dos Fissurados do Estado. De forma lúdica, as crianças tiveram orientações sobre a fissura lábio-palatina. Quando a criança nasce com a fissura lábio-palatina, ela tem muitas dificuldades, porque às vezes a voz dela sai um pouco anasalada, ela tem que passar por um longo tratamento e isso acaba tendo um fator social bem difícil para a criança, né? Às vezes as outras crianças não entendem a dificuldade que essa criança tem e passam a colocar apelidos e fazer brincadeiras desrespeitosas, e aí é onde a criança se isola, se fecha e não quer muitas vezes continuar frequentando a escola. A fissura lábio-palatina é decorrente da falta de fusão do palato, sendo incluída entre as anomalias mais comuns. No Brasil, a cada 650 crianças nascidas, uma é atingida. Esse defeito congênito, que a gente disse que é hereditário, ele tem que ser tratado muitas vezes a partir de quando você detecta isso, que pode ser detectado até através de uma ultrassonografia, quando a mãe está grávida. Aí a partir daí você tem que preparar a mãe e preparar a amamentação. Depois, quando ele vai crescendo um pouquinho, você começa a fazer as cirurgias plásticas e vai depender do nível de comprometimento. A lábio-palatina é composta por 3 tipos mais comuns. As crianças que apresentam as fissuras precisam ser submetidas a um longo programa de recuperação por uma equipe composta por diversos profissionais. Existe a fissura lábio-palatal, que é só no lábio, e existe bilateral aqui, e existe no palato, que é mais séria, porque aí você dificulta a fala, você vai ter problema na alimentação e vai ter problema de sociabilidade. Nesta quinta e sexta-feira será realizada mais uma edição do Projeto Arte na Câmara, um espaço dedicado à exposição e comercialização de peças produzidas por artesãos.
Pois é, o projeto tem apoio da Câmara Municipal e acontece aqui na Rua Jundiaí, ao lado do prédio do Legislativo. Aqui ao meu lado, Neto Leal, coordenador da Feira Arte na Câmara. Neto, então me conta aí um pouquinho como é que vai acontecer essa feira, né, que envolve tantos artesãos. Essa feira nós vamos para a 8ª edição, né, a 2ª edição aqui na Rua Jundiaí, no caso na frente da Câmara. Sim. E as outras 6 edições foram dentro da Câmara Municipal. É um projeto idealizado pelo presidente da casa, né, que está apoiando todo o artesanato de Natal e Grande Natal. Isso é muito importante, que começamos com 6 artesãos, depois 10, assim foi aumentando, e nessa edição estamos com quase 30 artesãos participando. Isso é muito importante porque é uma forma de divulgar os produtos, comercializar e uma forma de geração de emprego e renda, não deixa de ter uma renda, né? Isso é muito importante para eles. Pois é, pegando o gancho aí dessa forma de geração de emprego e renda, é um evento de muita importância, né? Para a vida, para a profissão dessas pessoas que participam. Com certeza, o que o artesão mais necessita hoje são de espaços para comercializar os seus produtos, né? Esses espaços assim, a gente está procurando achar, além de ter essa feira da Câmara, nós vamos agora levar essa feira para ser feiras itinerantes em outros bairros, outras comunidades, e assim a gente ampliar esse leque que é justamente os artesãos. Eles precisam desse apoio e, graças a Deus, o presidente da casa é muito sensível a isso e está dando esse grande apoio aos nossos artesãos. Neto, é importante lembrar também que é o direto do artesão, né? Não tem nenhum outro vínculo, é direto da mão do artesão. Esses produtos é direto da mão do artesão para o consumidor, não existe o atravessador, né? A gente valoriza quem realmente é artesão e quem realmente produz os seus produtos. Neto, e quais os produtos assim de mais variedades que o pessoal de casa, né, vai poder encontrar nessa feira? É até bom que venham nos visitar, né? Porque a gente vai ter aqui pesos de porta, trabalho em crochê, trabalho em pintura, biscuit, trabalhos maravilhosos em MDF, quer dizer, tem um mundo de artesanato para as pessoas virem e olharem e comprarem também, né? Venham nos visitar, que isso é muito importante. Então faz o convite aí para o pessoal de casa, a partir de que horas já pode encontrar, né, essa feira aqui aberta? A feira acontece agora, né, dia 25 e dia 26, de 8 às 14. Estaremos aqui quinta e sexta-feira. Obrigado, Neto, pela participação. Volto com vocês aí no estúdio. Confira agora a agenda de campanha desta quinta-feira dos candidatos ao governo do estado que disputam o segundo turno da eleição. Nesta quinta-feira, a candidata ao governo do estado, Fátima Bezerra, do PT, tem às 9 da manhã reunião com a coordenação de campanha. Às 4 da tarde, ela realiza caminhada no Bom Pastor e Quintas. Às 5 da tarde, faz caminhada no Conjunto Santarém. Às 10 da noite, participa de debate na Inter TV Cabugi. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, tem às 9 da manhã gravação de programa eleitoral. Às 10 da noite, ele participa de debate na Inter TV Cabugi. Veja a seguir a entrevista do dia. O meu convidado é o secretário de Saúde do Rio Grande do Norte, Sidney Domingos. Não saia daí. Espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Já voltamos com o Câmara Repórter desta quarta-feira. O meu convidado já está aqui, é o secretário estadual de Saúde, Sidney Domingos. Muito obrigada pela presença do senhor e seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, o Potiguar foi surpreendido hoje com a notícia de que nos últimos 10 anos o Rio Grande do Norte perdeu 594 leitos do SUS, isso segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. Aí eu pergunto, secretário, foram fechados mesmo esses leitos? Não, de forma alguma. Eu acredito que há um equívoco. Só na área de UTI nós crescemos praticamente 30%
ampliando mais de 50 novos leitos de UTI, que são leitos de alta complexidade, inclusive bem mais caros. Ampliação de novos equipamentos de saúde, hospitais como, por exemplo, o Hospital Municipal, que foi aberto, e outros hospitais, como, por exemplo, o Hospital da Mulher, que irá iniciar. Então, eu acredito que não houve perdas, eu desconheço essa informação. Inclusive, nós até a refutamos junto dos órgãos aí que encaminharam essas informações. Tá, e essa é uma afirmação do senhor com propriedade, porque o senhor está à frente da secretaria há mais de 20 anos, né? Isso. É servidor efetivo. Isso, servidor efetivo. Acho que foi uma garantia que essa gestão, em dar continuidade às ações que já vinham sendo implementadas pela secretaria, deixar à frente da pasta um servidor efetivo que pudesse acompanhar as grandes ações que foram feitas desde o início dessa gestão. Bom, recentemente a Defensoria Pública do Estado, ela enviou, né, uma nota oficial para toda a imprensa dizendo que está apurando a falta de alguns exames de angioplastia e também arteriografia. 328 pacientes estariam aguardando esses exames. A Secretaria de Saúde já tem uma posição para dar em relação a esses exames? Já. Em relação a esses exames de arteriografia e angioplastia, essa é a linha do atendimento vascular. Realmente é um problema grave, é importante. Esse problema ele deságua em amputações de membros, principalmente membros inferiores. Nós temos hoje um hospital chamado Rui Pereira, na nossa capital, é um hospital do Estado, e essa linha de cuidado é uma linha de cuidado mais específica do município de Natal. Mas quando a gente está falando em saúde, a gente não fala em responsabilização. Não interessa para a população quem é o responsável, se é município, Estado, se é União. A gente precisa ofertar o serviço e o Estado está absorvendo essa necessidade. Inclusive, essa semana nós tivemos uma reunião com o nosso Hospital Rui Pereira para potencializar as ações de serviço nesse hospital. Inclusive, as arteriografias já começaram a serem realizadas. Nós conseguimos adquirir mais de 400 introdutores, que é um descartável necessário para esse tipo de procedimento. E angiografia também, nós procuramos inclusive o Ministério Público para nos auxiliar numa dificuldade de aquisição desses insumos. E nós estamos tendo... Isso porque precisa ser feita a licitação, é isso? Isso, porque existe dificuldade em relação ao fornecimento desses insumos por parte das empresas. Não é uma dificuldade de pagamento, é uma dificuldade de falta de material do mercado e falta de interesse em fornecer esses insumos para o Estado. Agora, o que foi que aconteceu? Esses exames, eles foram suspensos ou realmente foi a demanda que é muito grande? Não, a demanda é muito grande. Esses exames são ofertados, esses procedimentos são ofertados. A angiografia é um procedimento diagnóstico para você identificar se existe algum problema vascular e em seguida é encaminhado para angioplastia. Esses dois procedimentos são realizados no Hospital Universitário Onofre Lopes, que tem uma demanda altíssima para atender todo o Estado. Então, nesse caso, o Estado compreendeu, nós compreendemos que é importante que o nosso hospital tenha esses procedimentos em favor dos usuários. Então, isso vai evitar as amputações, o diagnóstico vai ser um diagnóstico mais precoce e a gente vai poder atender esses pacientes, inclusive trazendo os pacientes do Hospital Valfredo Gurgel, que superlota com esse problema de paciente vascular, né, que chama comumente de pé diabético. É muito comum aquelas amputações de membros, e aí nesse caso todo esse público irá ficar especificamente no Hospital Rui Pereira. Então nós estamos transformando o Hospital Rui Pereira num hospital especializado só nessa linha de cuidado para o paciente chamado de pé diabético, tratamento de pé diabético. O senhor falou sobre superlotação e aí me veio aqui na memória o Hospital Valfredo Gurgel. Isso. Como é que está operando a regionalização dos hospitais? Qual que é a resposta que a Secretaria tem sentido em relação a isso? Vem melhorado as filas, aquelas macas, os pacientes aguardando nos corredores? Bem, essa semana nós tivemos, eu chamei os dois gestores, o gestor do município de Natal, o gestor da saúde do município de Natal, Dr. Jorge Antunes, e o gestor do município de Mossoró, Benjamin Bento, porque são dois grandes municípios e que trabalhando essas duas áreas que nós chamamos de macro-região do Oeste, macro-região
aqui da metropolitana, a gente consegue organizar melhor os fluxos de atendimento dos pacientes. E aí com isso, eu pude perceber que ainda existe uma invasão muito grande na área metropolitana. Então, realmente, assim, o interior do estado, ele não consegue ainda dar vazão por uma questão cultural e histórica. Foi pouco tempo para implementar uma regionalização. E, sabedor disso, o que é que nós estamos organizando? Organizando a melhoria do serviço no Hospital Tarcísio Maia, para evitar que esse paciente ele possa vir a Natal, para o Hospital Memorial, que é um hospital de referência, alta complexidade, e aí eu falo isso porque realmente a maior demanda é a demanda ortopédica. A demanda ortopédica é que superlota, até porque no interior do estado nós temos uma grande incidência de acidentes automobilísticos, então, e de motocicletas. Então, assim, realmente assim, superlota. E aí nós estamos tentando e vamos conseguir sim, nós já começamos a fazer essas cirurgias de maior complexidade no Hospital Tarcísio Maia, evitando que o paciente venha a Natal e também Pau dos Ferros. Então, nós potencializarmos o hospital de Caicó, Pau dos Ferros e Mossoró, então a gente consegue evitar que esse paciente venha até a capital. Então, o Estado está implementando esses 3 grandes serviços na área de ortopedia e aí nós já percebemos que existe uma diminuição. E com essa inovação de encaminhar o paciente vasculado, pé diabético, a uma unidade de referência, que seria o Hospital Rui Pereira, então a gente consegue melhorar bastante o fluxo. E aí eu também poderia dizer uma outra linha de cuidado importante, que é do paciente urológico, aquele paciente que tem a pedra no rim, aquelas dores insuportáveis. Então esse paciente ele vai ser atendido a partir da semana que vem no hospital da polícia, que é um hospital que estava fechado há quase 10 anos, uma reforma que não se arrastou por muito tempo. Então a gente está conseguindo agora... O Hospital da Polícia é aquele que fica na Prudente de Moraes. Na Prudente de Moraes, que é assim, tá uma localização perfeita do ponto de vista geográfico de atendimento. Um hospital tem 7 salas de cirurgia. Não existe nenhum hospital na nossa capital e nem no interior do estado, nem Nada público. Funcionava, secretário? Não funcionava. Vai passar a funcionar agora, então, na semana que vem. Vai passar a funcionar agora, primeiramente, inicialmente, porque nós precisávamos colocar algum tipo de serviço. Eu não poderia esperar que nós concluíssemos essa obra, porque o hospital ele está hoje sob a gestão do Estado, quando ele estava só sob a gestão da SESET, que é a Secretaria de Segurança. Então, hoje o Estado, a Secretaria Estadual assumiu, né, o hospital e junto com a Polícia Militar a gente vai conseguir dar vida àquele hospital. Então, vai ser maravilhoso para o Estado, para o município de Natal. Em primeira mão, essa notícia aí a gente vai aguardar na semana que vem, então, Verdade. a abertura aí desse hospital. A gente vai falar agora sobre um assunto que é a Semana da Conscientização sobre a Fissura Labiopalatina. É um assunto ainda que para muitas pessoas é um tabu, né, secretário? Exato, exato. E por isso, então, palestra nas escolas? Palestra nas escolas, conscientização, compreender que esse é um tratamento que não é um tratamento que é fácil, é um tratamento longo. O paciente com a fissura labiopalatina, ele fica sob nossa responsabilidade, a responsabilidade do Estado, por mais de 20 anos. Esses pacientes são todos encaminhados para Bauru, né, através do tratamento fora do domicílio, que é uma grande ação do governo federal junto com o Estado do Rio Grande do Norte. O Estado do Rio Grande do Norte encaminha esses pacientes através de uma equipe multidisciplinar, uma avaliação e todo o tratamento dessa criança que se torna adulto com fono. Nossa, né? A gente imaginava que era só a cirurgia e pronto. Não, de forma alguma. Esse paciente ele fica sendo acompanhado. E se nós mostrássemos as cirurgias que são realizadas, são verdadeiras obras de arte, né? Porque a fissura ela é muito feia do ponto de vista, né? Do ponto de vista assim, né? Fica muito feio assim, mas após a cirurgia e vendo a criança e ele voltando ao seio da sociedade, então realmente é muito gratificante. Para a gente encerrar, secretário, como é que fica a Secretaria de Saúde, que é uma das mais importantes do nosso estado, para a próxima gestão, que vai assumir agora em janeiro? Eu espero que a próxima gestão, ela assuma os nossos grandes servidores públicos, principalmente os servidores públicos de carreira e os técnicos comissionados que já representam um grande diferencial, alguns que já conseguiram adquirir experiência técnica. Então espero que o novo gestor, nós já estamos trabalhando a transição
né? Já estamos trabalhando todos os contratos, temos a nossa obra do prédio, que era um requerimento, né, dos nossos servidores para reestruturar aquele prédio, aquele grande prédio da Secretaria de Saúde. Então, eu espero que o novo gestor ele encontre a Secretaria bem melhor e possa dar encaminhamento a tudo que foi construído. Com as contas pagas? Com as contas pagas. Não temos dívidas, né? Não temos dívidas com fornecedores, inclusive nós pagamos dívidas de exercícios anteriores. Então, graças a um trabalho conjunto, né, de toda a nossa equipe, nós estamos entregando a Secretaria ela bem melhor do que em momentos anteriores que eu também pude participar. Ok. Secretário Sidney Domingos, muito obrigada pela sua entrevista e eu desejo boa sorte. Muito obrigado. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.